Fim de ano é um período marcado pelas provas finais e também pelo vestibular. Para dar algumas dicas de como se preparar melhor, nós recebemos a delegada especialista em estudos, Marta Vergini. Marta, boa noite, obrigado, viu, por participar aqui com a gente. Em relação ao estudo, obviamente, quantidade é qualidade ou não? Não, quantidade não é qualidade, mas em se tratando de vestibular, também é preciso levar em consideração a quantidade. Então não é estudando meia hora por dia, 15 minutos por dia, que o aluno consegue ter um arcabouço de informação necessário a buscar as maiores notas, porque as dificuldades, as faculdades mais difíceis, elas têm um nível de nota alto. Então eu preciso me preocupar com a quantidade, sim, mas claro que a qualidade é que fará a diferença. Há uma maneira certa de se estudar, Marta? Quer dizer, é uma coisa que você desenvolve, que você pode aprender como estudar? Isso. Assim, há a possibilidade. Nós muitas vezes reclamamos que passamos pela infância, pelo curso fundamental, o ensino médio, a faculdade, nunca nos ensinaram como é que funciona o nosso cérebro nessa hora de estudar. Então existe técnica, existe forma de assistir melhor uma aula, de anotar essa aula, de fazer uma revisão, anotação, e isso sim o aluno consegue aprimorar com o tempo. Porque há alunos, por exemplo, que não estudam tanto e vão bem, ou outros que estudam mais e não vão tão bem. É a compreensão da aula, principalmente, que faz diferença nesse caso ou não? Também o estímulo que esse aluno já teve antes em casa, o que ele já fez, que experiências que ele participou, isso falando de criança, tá? Na vida adulta, um pouco mais, depende da pessoa. Por exemplo, eu sou muito auditivo, então eu vou numa aula onde o professor fala muito, ele fala para mim uma linguagem que eu entenda, eu vou ter mais facilidade daquele, por exemplo, que é visual, precisa de uma anotação, precisa escrever, precisa pegar no livro e não faz. Aí, claro, aquele que é auditivo e prestou atenção na aula, vai melhor daquele que, de repente, é mais visual e não fez o estudo de acordo como ele precisava. Qual a importância do professor nesse caso, por exemplo, de prender o interesse desse aluno? Porque, normalmente, se ele gosta da aula, ele, obviamente, né, tira mais coisas dessa aula. Cada vez mais o acesso à informação é muito fácil. Qualquer busca no Google, na internet, nós conseguimos milhões de resultados com qualquer pesquisa. O professor hoje, cada vez mais, ele tem que inspirar o aluno a descobrir quais daquelas informações são as importantes e querer colocar uma sementinha dentro desse aluno de buscar cada vez mais a produção e a formação do seu conhecimento. Você citou aí visual, auditivo. Quais são as diferenças nesse caso? Né? Qual é mais importante, se é que uma das duas é mais importante, mas me parece que hoje os alunos preferem uma coisa mais visual, né, do que auditiva apenas. Cada vez, a tecnologia ajuda isso, né? E até sinestésico. Sinestésico é o pegar, né? Agora, como tudo é touch, então ele prefere. Não tem uma melhor ou pior. Existe aquela que você usa como preferência, mas nós temos que a cada vez mais utilizar todas. Então, muito embora eu, Marta, seja uma pessoa bem visual, eu cada vez mais utilizo a audição, porque quanto mais sentidos eu uso do meu corpo, mais memórias eu formo. Então, me ajuda a lembrar esse assunto na hora da prova. E a leitura? Qual a importância da leitura? Essencial. Porque a leitura é a primeira forma de adquirir aquele conhecimento, de tirar a informação do livro, da apostila e trazer para o cérebro. Então, o aluno precisa se acostumar a ler, porque os vestibulares são vários livros, várias disciplinas, e se eu não tiver esse hábito, eu vou sentir um pouco mais de dificuldade na hora, inclusive, de ler a questão e identificar a resposta correta. Para desenvolver a compreensão de um texto, principalmente, né? Que é muito comum em vestibulares, principalmente. Sim, né? A interpretação do texto na sua essência, e não só em português. A interpretação, inclusive em história, geografia, é essencial. Que me parece que é uma das maiores dificuldades hoje dos alunos, né? Quando a gente vai ver aí os resultados de Enem. Tanto a matemática, as exatas, nós também temos um resultado bem ruim nacionalmente, como também na interpretação de texto. Então, é um conjunto, mas que o aluno tem que acreditar que é possível melhorar, é possível aprender a estudar certo e ter um melhor resultado. Nós não podemos, às vezes, ficar escravos, por exemplo. De repente eu não tive um professor tão bom. Ok, então vá ser protagonista do seu estudo. Então vá buscar. Hoje a internet facilita, o YouTube, várias videoaulas. Então tenha iniciativa, você como aluno, e vá formar o seu conhecimento também. Aí os pais são bem importantes também nesse processo. É exatamente isso que eu ia dizer. Eu acho que hoje é mais importante, mais do que nunca, que o professor, na verdade, é um orientador, né? Ele não está lá para ensinar, na realidade. Perfeito. Para orientar e para tirar dúvidas. Cabe ao aluno, na verdade, né, se interessar pela matéria e tentar se aprofundar na matéria, não é? Com certeza. Então, aquela ideia que o professor era o único responsável para ir na sala de aula e depositar na cabecinha do aluno, em determinado dia, tirar o extrato,
né, como Paulo Freire já dizia, educação bancária não mais existe. Num dia como hoje, com tantas informações que as novas tecnologias nos permitem, o aluno tem sim que saber pescar essa informação. E o professor é a figura que vai direcionar, não mais ser o único responsável. Qual o papel dos pais nesse caso, por exemplo? De que forma eles podem agir, não só para orientar os filhos, mas também no caso da leitura, por exemplo, a responsabilidade do professor e dos pais? Tem uma frase que eu gosto muito, ela fala assim: a palavra inspira, mas o exemplo arrasta. Então os pais têm que entender que não é fazendo diferente, apenas falando, vai lá estudar, vai lá ler, e o pai não sai do celular e não dá atenção, não faz, não tem o hábito. Então nós temos que ter o exemplo dentro de casa, isso para tudo, não só para o como hábito alimentar, né? Isso. O que a família come, a criança vai o adolescente, e isso leva para a vida adulta. A dúvida no aprendizado, se não for gerenciada na infância, na adolescência, vai chegar na vida adulta, e nós que temos experiência acadêmica, a gente encontra muitos alunos com essa dificuldade já na universidade. A leitura é um exercício também? E a dica para a leitura é começar pelo assunto que você gosta mais. Então, hoje, com facilidade, crianças, tem um livro, o Diário de um Banana. Ele é infantil, sim, mas as crianças ficam viciadas, eles adoram, eles terminam um livro, já querem outro. Estimule. Vai chegar um momento que esse aluno não vai ficar satisfeito, essa criança não vai ficar satisfeita com esse assunto e vai buscar, de repente, a literatura nossa. Mas não começar com aquele livro mais denso, com palavras mais difíceis, e que o aluno fica desesperado e corre na internet para ver alguma resenha, para ver algum tutorial no YouTube que explica o livro, e aí ele foge do livro. Então, cada vez mais, e aí o mercado editorial ele é muito bom nisso, então é Harry Potter, é Crepúsculo, são N livros que desse tamanho, e que os jovens... Não são livrinhos, não. Né? O Diário do Banana mesmo são livros. É verdade. Né? Então, de repente, começar com assuntos mais leves e que o jovem goste, a criança goste, e a partir daí desenvolva o hábito. A gente sabe que a tensão, né, e ficar nervoso no momento de fazer a prova, o vestibular, o concurso, seja lá o quê, acaba atrapalhando em muito, né, o candidato, o aluno. Tem como evitar isso? Quer dizer, o que a pessoa, o candidato, né, o vestibulando, ou o cara que está fazendo o concurso, pode fazer para tentar diminuir essa tensão? Porque às vezes ele está absolutamente preparado e chega lá na hora daquela travada que a gente costuma dizer, travei e não consegui fazer a prova. Controlar o diálogo interno. O que é o diálogo interno? Essa vozinha que fica na cabeça da gente aqui, que fica falando um monte de bobagem. Então converse com essa voz. Eu sempre dou de exemplo, imagina se o Neymar, na final da Olimpíada, na hora de chutar a bola, né, no último pênalti, ficasse pensando, será que eu vou errar? Será que eu vou acertar? E se eu errar? O que o Brasil vai falar? O que minha mãe... Ele perderia, com certeza. Então, o estudante tem que perceber, a hora do seu vestibular é a hora da sua final do campeonato. Você estudou o ano todo, ali é a hora de fazer gol. Então, não é hora de ficar pensando e se não der certo, e o que vão achar. Não, ali é hora de responder cada pergunta. Então, eu acho que ajuda a ser prático. A emoção é importante, mas a emoção positiva. Porque a emoção negativa, ela vai tomar espaço do seu cérebro e você não precisa disso. Você precisa de tranquilidade, concentração. Então, essas dúvidas não será hoje, na véspera de prova, e nem no dia do vestibular. Então, cuidado. É melhor responder aquelas perguntas que ele já sabe, que ele domina, que ele conhece, e deixar aquela que tem alguma dificuldade por último? Excelente dica, Irineu. Claro, sabe por quê? Porque o tempo também é um fator importante para o estudante, para o vestibulando. Então, se ele perder muito tempo com aquela pergunta que ele não sabe, que ele não domina, de repente ele perde e tem que fazer correndo as outras. Então, comece sim pelas mais fáceis, e aí acabou, né? Poxa, agora eu vou para as médias, e aí depois, se sobrar tempo, com um pouco mais de atenção, vá para as mais difíceis. Você desenvolve um trabalho em relação a isso, não é, Marta? Como é que é? Explica pra gente. O que é? Na verdade, eu percebi, quando eu quis estudar para o concurso, eu era uma aluna bem mediana, tirava 6,5, 7, passava, percebi que para o meu concurso não ia dar. A prova que eu fiz eram 24 mil inscritos para 100 vagas. Ixi. Então, eu precisava mudar a forma. Então, eu fui aprender para mim. E deu certo, passei no concurso, estudei 1 ano e 8 meses, passei no concurso. Já na vida acadêmica, eu percebi, vários alunos meus tinham os mesmos problemas. Nunca ensinaram a eles como estudar, como funciona o cérebro na hora de estudar. Aí eu fui me formar. E aí eu fiz curso aqui, fiz curso fora, e hoje atuo como teacher coach. Então, ajudando esses alunos a aprenderem. Então, tem um blog, canal do YouTube, treinamento, um espaço, e aí eu adoro isso. E que realmente, eu acredito que a gente consegue realizar sonhos por meio do estudo.
Então, qualquer pessoa, nada é mais democrático do que o conhecimento, claro, desde que você se dedique. Então, não precisa ter condição social A, B ou C, idade, sexo, gênero. Vale para todas as idades. Vale para todo mundo. Como o tempo, ele é democrático, 24 horas para todo mundo, o conhecimento também. Então, se você se dedicar a estudar, o resultado vai vir. Então, a gente tendo a chance de ajudar as pessoas a aprenderem melhor, a otimizar esse tempo para o resultado chegar antes, acho que vale bastante a pena. Obrigado, viu, Marta? E boa noite para você. Obrigado pela entrevista.